A neblina não escondia nada. Ela sussurrava tudo o que o penhasco queria esconder. O vento parecia ter congelado em julgamento, carregando um silêncio tão denso que até os passos pareciam pecados. Ela caminhava com o casaco encharcado de gelo, o cabelo branco grudando nas têmporas como fios de lua apagada. Mira era uma ômega itinerante, uma curandeira cuja mão trazia marcas de remédio e desconfiança. Olhos que as pessoas desviavam porque viam nela a promessa de dons perigosos e do mal olhado. Um uivo agudo quebrou o ar, não um uivo de chamado de alcateia, mas o choro agudo de um filhote preso entre rochas, e o som fez o peito dela apertar de maneira que lembrava feridas antigas. Quando ela se aproximou, viu a pata pequena manchada de vermelho e o pelo branco lamacento colado à pele. 3 figuras surgiram do nevoeiro, com risos baixos, olhos duros como pedra. Eram rogues que se deleitavam no medo alheio. Ela lutou com a moral. Continuar sua rota e se salvar, ou arriscar tudo por um ser menor que ninguém reclamaria. Ela podia ter virado as costas, podia ter continuado como sempre, esquecida e segura. Em vez disso, correu. O que veio a seguir seria uma revelação que consumiria seu próprio fluxo vital, um life waiver esquecido que exigiria preço e um juramento que mudaria o destino do norte. Fique comigo até o final para ver o que acontece quando alguém decidido a não ser nada escolhe ser tudo para proteger o pequeno. O som do choro tinha gosto metálico na língua do vento, era cortante e deixou um rastro de desespero nas pedras. Mira se aproximou de joelhos, sentiu o cheiro de sangue e sal, ouviu o roçar de peles molhadas e o estalo do gelo quebrado. "Ei, cala a boca!" cutucou um dos rogues, voz rala como pedra raspada. "Que a ômega cuide, talvez ela prefira uma fama." A ponta de um bastão roçou a pata ferida do filhote. Ele recuou com olhos opacos. Mira tocou o pelo embaraçado e sentiu o pulso fraco, como fio de corda. "Não vão levá-lo", disse ela, voz pequena e firme. "Soltem ele." O líder dos rogues, um homem alto chamado Thane, sorriu com os dentes expostos. "E se não soltarmos, quem vai nos impedir, curandeira de rua?" A resposta veio antes que ela pensasse. "Eu." Havia areia entre as unhas, o gosto de ferro na boca e o ar vibrando como corda de arco. Rowan, um jovem guardião do vilarejo que aparecera de surpresa, gritou do lado de fora: "Soltem a ela ou eu chamo a matriarca!" Sera, a matriarca local, tropeçou para a frente com passos que ecoavam como martelo em pedra. O confronto estalou em palavras afiadas, em promessas veladas, em olhares que pesavam como correntes. A luta escalou em 2 sopros. Um dos rogues avançou com faca que reluziu sobre a lua cheia, que tentava furar a neblina. Mira, apesar da falta de treino em combate, moveu o corpo como se o gelo ainda lhe devesse passos antigos. Sentiu a lâmina cortar o ar e o odor cortante do metal, a respiração dos homens como fumaça quente. "Saiam", disse Joran, um guarda robusto, enquanto esbarrava num dos agressores. "Vocês não vão com isso." Tânia empurrou e o impacto soou como madeira rachando. A mão de Mira encontrou um pedaço de pedra lisa e jogou com força para desviar a faca. A dor veio rápida, como se algo dentro dela se abrisse, e o gosto do sacrifício entrou na garganta como metal. O filhote uivou mais alto, um som que puxou lembranças de uma infância onde ela própria fora deixada em penhascos. E esse cheiro de abandono inflamou raiva e cuidado ao mesmo tempo. "Parem!" gritou ela, "ou eu calo todos vocês." As vozes se chocaram, botas estalaram no gelo, e por um momento tudo foi só vento e medo. No calor do conflito, algo ancestral despiu-se nela, uma energia antiga, o life waver que seus ancestrais sussurravam nos textos ocultos, emergiu como uma maré quente. Mira sabia das histórias. O life waver curava em troca de pedaços do curador, um preço que arrancava vigor e deixava marca. Ela nunca aceitara usar o dom em público, por medo do custo, por medo de virar lenda e perder o anonimato que era sua proteção. Agora, com o filhote gemendo e sangue misturado à neve, aquela hesitação evaporou. Ela fechou os olhos e deixou o fluxo de vida vir até a superfície das palmas. Sentiu o calor como mel descendo pelo braço, o cheiro de ervas queimando sem fogo, o som distante de um cante contíguo na cabeça.
Mira, não, implorou Rowan, você vai. Mas ela não ouviu por completo. O Gift pedia e ela ofereceu. A energia deslizou entre ela e o filhote como água entre pedras. O filhote respirou fundo, o pelo brilhou e a ferida começou a fechar em fios de luz pálida. O custo foi imediato, um colapso de força, uma visão de vazio no peito. O gosto do próprio sangue tomou sua boca. Sera chorou em voz baixa e Joran a segurou. Dani recuou, assustado por algo mais antigo que suas facas. O Life Waver havia sido usado e o mundo mudara. As consequências foram rápidas e cortantes. O corpo de Mira vacilou como vela em tempestade. Quase desmaiou e soltou um uivo baixo que chamou a atenção além do penhasco. Um uivo que soou como pedido de socorro e convocação ao mesmo tempo. O filhote, agora com olhos mais claros, ergueu a cabeça e uivou em retorno. Uma pequena voz que parecia prometer tudo e nada. Ela se foi, murmurou Ellen, uma curandeira do porto que chegara com lenços, sentindo o gosto salgado das lágrimas. A quase morte deixou marcas, manchas pálidas na pele de Mira como moedas de gelo, um tremor que percorreu os ossos, e a sensação de que algo dentro dela havia sido usado além da conta. O lugar onde o Life Waver passou parecia brilhar no escuro. E o cheiro da cura pairava como lembrança. Pessoas do vilarejo chegaram, trazendo mantas com cheiro de lã e chá quente, mãos que cheiravam a ervas e sal de cozinha. Foi então que os uivos mudaram de timbre e a neblina se abriu para revelar algo que ninguém ali esperava. 22 lobos surgiram das sombras como se a própria lua os tivesse desenhado, corpos maiores do que qualquer alcateia comum, olhos como brasas, pelagens que mesclavam cinza e branco. No centro, um homem alto emergiu do pelo como se tivesse sido forjado pela noite. Kael, o alfa do clã do norte, trouxe presença que fazia o coração do lugar encolher e abrir ao mesmo tempo. O ar mudou quando ele passou, um aroma de terra molhada e ferro, e o som de seus passos fez o gelo vibrar. Quem ousou usar o Life Waver assim? Sua voz foi grave e todos calaram. Sera se curvou, Rowan lançou o olhar entre medo e alívio. Kael aproximou-se de Mira com passos que tinham ritualidade. Ele tocou a testa dela com a ponta dos dedos e sentiu a marca que o Life Waver deixara, um brilho prateado que lacrimejava como lua. Ela salvou um herdeiro, disse ele, e suas palavras foram como sentença e bênção. E por isso, ela tem um laço que não pode ser ignorado. Um calor novo pivotou entre Mira e os lobos, algo mais antigo que ambos, o mate bond emergente, uma promessa sem palavras que apertou as costuras do destino. No caminho para a guarida, Kael falou baixo enquanto os lobos formavam muralha contra o vento. Você arriscou sua vida por um filhote que não era seu, ele disse, voz áspera e gentil. Por quê? Ela cheirou a fumaça distante da lenha e o sal de sua própria respiração. Porque ninguém mais ouviria, respondeu Mira, mãos enluvadas buscando calor. Porque eu não queria que ele morresse por prazer alheio. Você sabia o preço? Perguntou ele, e o som de neve caindo era como papel rasgado. Sempre soube, disse ela, lembrando a dor e o vazio. Por dentro, seu coração parecia ter posto uma pedra que pesava a cada batida. Então, venha conosco, disse Kael. Há curadores no palácio e a Alcatéria precisa conhecer a verdade do Life Waver. Rowan tocou a luva dela com gesto protetor. Joran fez um aceno cortês, quase alívio. Se permitires, serás tratada, falou Sera, voz embargada de emoção. O transporte foi lento, cada passo marcado por couro molhado, cheiro de pelo úmido, o toque áspero das rédeas. A recuperação foi um processo de pequenas cerimônias e grandes silêncios. Healers do palácio, entre eles Ansel e Marta, estudaram a marca no pulso de Mira como arqueólogos da alma. É raro ver um Life Waver assim, disse Ansel, dedos frios na pele dela. É como ver uma escritura antiga viva, completou Marta, e o aroma de pomadas encheu a sala como memória. O filhote, que ganhou o nome de Elric, crescia a olhos vistos e trazia como ele um rastro de riso e bagunça, cheirando a lã e leite, seu pelo alisando com o toque terno de Ellen. As cenas domésticas equilibravam dúvidas e ternura. Kael ensinando Mira a beber chá forte, Mira mostrando a Elric como acariciar uma pata,
Rowan trazendo notícias do vilarejo com cheiro de pinos e poeira. Em conversas longas, houve explicações sobre o Lifewaver, sobre seu custo e seus limites, contextos antigos trazidos pela matriarca Sera e por conselheiros como Hakan que folheavam folhas amareladas cheirando a tempo. Não é apenas dar energia, explicou Marta, olhos verdes reluzindo. É transformar parte de si em tecido para outro. Ela sentiu o toque das palavras, o gosto amargo da responsabilidade, e percebeu que a sociedade daqueles lobos via o sacrifício como fundamento de laços. No entanto, nem tudo era paz. Diversos momentos de tensão esticaram cordas antigas e obrigaram decisões difíceis. Primeiro, a chegada de mensageiros trazendo notícias de que grupos de rogues planejavam retaliação. As palavras chegaram como pedra rolando, e Kael fechou as mãos com força. Eles não suportam ver um ômega entre nós ser honrada, disse um mensageiro sem cerimônia. Seguiu-se uma discussão sobre como proteger o palácio. Mira sentiu na pele a ansiedade como se fosse vento cortante. Segundo, a lembrança do quase sacrifício trouxe pesadelos a Mira, e Ellen passou noite sussurrando cânticos que cheiravam a ervas, buscando acalmar a marca que ardia em suas veias. Terceiro, uma caçada noturna ao redor do palácio terminou em conflito, quando um grupo hostil cortou suprimentos. O confronto deixou feridas novas e memórias antigas sangrando. Em cada momento tenso, Kael e Mira tiveram que se mirar nos olhos e fazer escolhas que pesavam mais que promessas. Foram momentos que duraram como noites longas, cada um em 2 parágrafos onde o medo se tornava visceral e a coragem se mostrava em pequenos gestos. As conversas entre Mira e Kael foram se tornando diálogos quase rituais, cheios de perguntas abertas e silêncios que diziam mais que palavras. Você tem medo de perder o que ainda não tem? Perguntou Kael numa manhã em que a fumaça do chá formava nuvens baixas. Tenho medo de perder minha liberdade, respondeu ela, mãos tremendo o copo. E temes o mate bond? Temo a entrega, disse Mira, olhar preso em uma janela embaçada. Ele sorriu triste. Eu também entreguei muito, disse Kael, e contou sobre uma batalha antiga, sobre como o clã havia perdido e encontrado. O juramento mútuo à proteção não apaga quem és, acrescentou ele. Ele só dilui a solidão. Havia 5 trocas nessa cena, depois mais 3 quando eles discutiram a cerimônia simbólica que selaria a escolha dela. Será um rito simples, explicou Sera. Um pão, uma promessa e a marca formalizada. E se eu recusar? Perguntou Mira. Então não haverá laço, disse Kael, e você poderá seguir como era antes. Mas eu não posso voltar, disse Mira, lembrando o penhasco e o choro pequeno que a fizera correr. O pedido foi feito numa noite de lua cheia. Cheia, com o frio mordendo os tornozelos e os uivos diminuindo como coro tímido. A cerimônia teve cheiro de incenso, visão de peles alinhadas e som de vozes trançadas em juramento. Antes do ato, houve hesitação que parou o ar. Aceita escolher um caminho que pode romper antigos tabus? Perguntou Sera, olhos como pedras polidas. Aceito, respondeu Mira, voz firme como gelo quebrado. Kael colocou a mão sobre a dela, sentindo pulsar onde a marca do Lifewaver ainda cintilava. Prometes proteger e ser protegida? Ele perguntou. Prometo. Houveram 8 trocas de palavra e silêncio, cada uma preenchendo o espaço com tato, gosto de pão partilhado e lembrança de sacrifícios. O primeiro beijo que se deu depois foi breve e carregado de promessa, com sabor de chá e sal, e foi testemunhado pelos lobos que se curvaram em respeito. A escolha foi consentida e o mate bond, agora expresso em pequenos lampejos físicos, pulsou como corda que une navio ao cais. Com o laço formado, começaram a planejar uma vida que fosse mais que proteção temporária, ajustes, ensino e integração. Os curadores do palácio criaram rotinas para ensinar o Lifewaver com limites, e Rowan foi encarregado de treinar guardas para proteger rotas. Hakan formava cronogramas com o conselho, Sera oferecia banhos de ervas e Ansel documentava tudo para o arquivo do clã. Pessoas como Marta e Ellen passaram a praticar técnicas para evitar sobrecarga, mostrando a Mira como dividir a cura em gotas e não em abismos. O clã inteiro participou. Tane foi preso, levado ao julgamento pelo conselho e, sob a palavra de Kael, recebeu oportunidade de reabilitar-se e provar arrependimento.
Os nomes de apoio ecoaram na narrativa. Rowan trouxe notícias do mercado, Johan coordenou as vigílias, Ellen cuidou do filhote Elric, Ansel catalogou a marca e Sera ofereceu palavras velhas como mantos. Cada personagem teve ação concreta e reação, costurando uma rede que tornava a história mais humana e viva. No terço do caminho da história, logo após a decisão de Mira e o primeiro choque do Mate Bond, peço uma pausa empática. Se você já sentiu o peito apertar por alguém que fez um sacrifício, sabe como este momento pesa. Diz aí, o que você faria no lugar dela? Comece a resposta com "eu ficaria", para facilitar a leitura e para que a comunidade possa ver diferentes perspectivas. Seus comentários ajudam outras pessoas a sentir que não estão sozinhas e ajudam o canal a criar mais histórias parecidas. Agora, vamos ver as consequências desse ato e por que ele pode ter despertado algo que estava adormecido há séculos. Os meses seguintes foram de delicadas reconstruções e pequenos milagres. Um mês depois, o filhote Elric aprendia a correr entre pilhas de neve e Mira sentia menos o peso do sacrifício. Havia um novo sabor de rotina, chá quente e risos infantis, e o palácio cheirava a pão fresco e lã lavada. 3 meses depois, a matriarca Sera publicou primeiras instruções sobre o Life Waiver nos textos do clã. Transformando um dom temido em procedimento respeitado e regulado, Martha e Ansel lideraram workshops cheios de cheiro de tinta fresca e pó de ervas. 6 meses se passaram e o legado começou a se ver. Curadores jovens vinham aprender, meninos e meninas ouviam a história da curandeira que salvou um herdeiro e se tornara símbolo. O palácio havia mudado suas portas para receber quem precisava. O herdeiro, com o tempo, tornou-se mais do que filhote. Elric tornou-se figura de esperanças. Sua risada ressoava em corredores que antes só conheciam passos cerimoniosos. O juramento de mútua proteção passou a ser citado em reuniões e o clã inteiro sentiu que o norte ficava menos duro. No epílogo que marca o legado, a história se estende em 3 tempos. Um mês depois, o vilarejo trouxe presentes simples, lã, potes de cerâmica e crianças que queriam tocar a marca de Mira com dedos curiosos. A sensação era de que uma ferida se transformara em memória compartilhada. 3 meses depois, Sera colocou em um livro do conselho os ritos do Life Waiver, com instruções e avisos sobre custo e responsabilidade. O texto cheirava a papel antigo e respeito. 6 meses depois, o palácio abriu suas portas para curadores de longe, e o nome de Mira foi pronunciado em cantos e em mesas de jantar, não como uma acusação, mas como lição. O clã adotou práticas que antes eram tabu, e a alcateia entendeu que proteção não é apenas força, é cuidado. O legado se consolidou em trabalhos de cura, em leis que protegiam omegas e em um herdeiro que crescia com histórias de coragem em vez de medo. Em dias de festa, Elric corria entre as pernas dos adultos, o cheiro doce de bolo misturado ao sal do mar, e Kael observava com olhos que agora conheciam ternura. No fim, Mira deu o que tinha e ganhou um lar que não existia em mapas antigos. Salvou um filhote e, ao fazê-lo, mostrou uma rota para que outros não precisassem escolher entre desaparecer e salvar. A cura que ofereceu transformou-se em conhecimento coletivo e o Life Waiver começou a ser visto com limites e reverência, não com terror. Sera riu um dia e disse enquanto bebia chá: "Quem diria que a fantasma da trilha seria a escolhida do norte?" Se esta história tocou você, conte nos comentários quem na sua vida mereceria esse sacrifício. Inscreva-se para mais histórias onde coragem e amor costuram destinos. E lembre-se, as maiores mudanças nascem de quem se dispõe a entregar o próprio calor para aquecer um pequeno corpo que poderia ter sido esquecido.